Opa, mano Melim, bem-vindos ao Time Nest. Recentemente saíram várias entrevistas com grandes nomes da franquia Dragon Ball, e muitas coisas realmente interessantes foram reveladas pra gente. Nesse vídeo eu vou trazer só as novidades que eu mais gostei de saber, mas caso você queira ver tudo completo, que é uma coisa que eu recomendo muito, eu vou deixar no comentário fixado o link das redes sociais do canal Budokai, que fez um trabalho incrível traduzindo essas entrevistas pra gente. Pra quem quiser saber mais da parte técnica de Dragon Ball e ver tudo completo, o canal dele é essencial. Logo de cara eu já quero começar com uma bomba, que é a confirmação de quando Akira Toriyama realmente queria terminar Dragon Ball. A maioria das pessoas achavam que era na saga Freeza, mas na realidade foi confirmado que era na saga Cell. O Toriyama fez essa saga realmente pensando em encerrar Dragon Ball ali, mas pelo que eu entendi da entrevista, aquela parte do Gohan crescido indo pra escola ainda iria acontecer, mas ela não ia dar seguimento pra saga Majin Buu, seria realmente o final da história. Muito provavelmente seriam aqueles clássicos epílogos onde você mostra como os personagens ficaram no futuro, então talvez ainda tivesse o Goku voltando por 24 horas participando do torneio de artes marciais, mas nenhum grande vilão apareceria, seria só o torneio mesmo, a despedida dos personagens e seria o fim. Fica aí o desafio inclusive pra quem quiser teorizar como é que seria esse final original de Dragon Ball. Mas no caso, Akira Toriyama não encerrou a história aí porque houve uma pressão editorial para que ele continuasse. Então ele fez um acordo com a Shueisha de que ele iria continuar, mas a próxima saga precisava ser a última de todo jeito. Tanto que você percebe que na saga Majin Buu, o traço do Akira Toriyama, por mais que ainda esteja fenomenal, ele deu uma caída em relação às outras sagas, porque Akira já estava indo além dos limites dele. E é engraçado que ficou decidido que Dragon Ball ia terminar, mas ninguém sabia quando, né? Eles deram a liberdade total do Akira Toriyama de terminar quando ele quisesse. E quando ele começou a saga, ele imaginou que ele ia terminar em uns 6 meses, mas acabou demorando mais de 2 anos pra terminar. E esse período de incerteza deixou os departamentos editoriais e as emissoras de TV loucas de preocupação, porque a qualquer momento o Toriyama poderia decidir terminar Dragon Ball e eles não teriam tempo de se planejar pra poder cobrir o espaço que Dragon Ball ia deixar. Foi graças a isso que a ideia do Dragon Ball GT surgiu. Afinal, quando a saga Buu acabasse, eles ainda teriam algum Dragon Ball pra exibir no lugar e não sairiam no prejuízo. O Fuyuto Takeda, que era o editor do Toriyama nessa época, apoiou totalmente a decisão dele de terminar Dragon Ball. Inclusive, ele fez tudo o que podia para aliviar o trabalho do Toriyama, e também deu o máximo de liberdade criativa para ele na história. É por isso que a saga Buu puxa bem mais pra loucura e a comédia do que as outras sagas de Dragon Ball, porque eram coisas que o Toriyama gostava bastante de fazer. Então ele quis aproveitar essa liberdade que ele ganhou nessa saga final para poder se divertir desenhando coisas que ele queria. É por isso que o Mr. Satan ganhou tanto destaque nessa saga, e é por isso também que o grande vilão é um bicho ridículo como o Majin Buu, porque era esse tipo de personagem que o Toriyama mais gostava de desenhar. Tanto que nessa entrevista revelaram que ele meio que foi forçado a criar o Freeza. Sim, o vilão mais icônico da história dos mangás foi criado de maneira forçada. Ele só foi criado porque o Yu Kondo, que era o editor do Toriyama na época da saga Freeza, disse que ele precisava criar um vilão realmente cruel. O Kondo, inclusive, trabalhava com a filosofia de que se um personagem não é legal o suficiente, ele não é bom o suficiente também. Ou seja, ele era um cara bem rígido com o design dos personagens. E foi ele que, inclusive, pressionou Akira Toriyama a mudar as formas do céu até chegar na forma perfeita. Porque o Toriyama criou a primeira forma do céu e o Yu Kondo, depois de um tempo, viu que ele precisava mudar isso. Aí o Toriyama criou a segunda forma do céu e foi a mesma coisa, ele teve que mudar de novo até chegar na forma perfeita, que é a mais maneira de todas. Porque assim, cara, você pode até preferir outra forma do céu, mas a forma perfeita é de longe a mais gostada e icônica dele. Até porque o Kondo, ele não tomou essa decisão com base só nos gostos pessoais dele. Ele tomou essa decisão com base nas pesquisas de popularidade da época, onde ele percebeu que o público gostava mais de ver batalhas contra seres humanoides do que contra monstros. E o céu nas primeiras formas, ele parecia muito um monstro, né? Então ele tinha que ficar mais humanoide pra galera curtir mais. E no fim foi realmente o que aconteceu. É interessante que ele notou isso graças ao Vegeta Ozaru, porque por incrível que pareça ele não foi popular na época que ele apareceu. Tanto o Toriyama quanto o Kondo imaginavam que um Ozaru gigante, né, ia fazer muito sucesso, mas a galera preferia mais ver o Vegeta normal do que o Ozaru, e deve ser por isso justamente que o Ozaru nunca mais apareceu no Z. E essa combinação de Yu Kondo com Akira Toriyama realmente era uma máquina de criar personagens bons, porque até mesmo as Forças Ginyu tiveram o dedo dele, porque a ideia das Forças Ginyu surgiu quando ele e o Toriyama estavam conversando sobre como seus filhos gostavam muito de Super Sentai, que é a série que deu origem aos Power Rangers. Mas voltando agora pro editor Takeda, uma coisa engraçada que a gente já sabia é que ele foi uma das inspirações pro Majin Buu. Mas nessa entrevista explicaram que quando o Takeda ia visitar o Akira Toriyama, ele levava vários doces e biscoitos pra ele. Só que o Toriyama, que nem queria que o Takeda fosse na casa dele, dificilmente comia esses doces. Então geralmente quem acabava comendo era o próprio Takeda. E isso acabou sendo a inspiração pro Majin Buu gostar tanto de doces. Mas assim, cara, focando na saga Buu, eu fico feliz demais que eles conseguiram convencer o Toriyama a criar ela. Ela é a pior saga do Z? Pra muita gente eu acho que sim, mas
mas o que importa é que ela tem muita coisa da hora e divertida. Pô, na moral, cara, imagina um mundo sem Majin Vegeta, sem Super Saiyajin 3, sem Vegito, sem Gogeta, sem Majin Buu. Pô, não dá, pô, eu não queria viver nesse mundo, você queria? E ainda não teríamos o grande desenvolvimento do Vegeta e nem o papel de destaque do Mr. Satan, que são duas das coisas que eu acho mais legais em Dragon Ball. E isso que eu nem tô mencionando o fato de que sem a saga Majin Buu, Dragon Ball seria muito menos popular hoje em dia, porque foi lá que surgiram as fusões e o conceito de várias transformações numeradas, que são coisas que foram essenciais para manter a obra em relevância até hoje. E aproveitando que eu falei desse assunto, eu vou trazer aqui outra coisa polêmica, porque o editor Takeda disse que na visão dele, quando o Akira Toriyama percebeu que ele não poderia criar nada maior que Dragon Ball, ele só parou de propor novos projetos e decidiu deixar que os outros dessem seguimento à obra sem a participação dele. E por causa dessa fala, muita gente começou a achar que o Dragon Ball Super, por exemplo, só colocava o nome do Akira Toriyama lá, mas ele realmente nem participava do negócio. Só que não é bem assim, porque essa parte da entrevista parece muito mais se referir ao período pós o fim do mangá. Ele não parecia estar se referindo à época moderna do Super, até porque no Super a gente tem provas que o Akira Toriyama realmente participou. Ele parecia muito mais estar falando ali de 1995, quando o mangá original de Dragon Ball acabou e o Akira Toriyama se afastou por uns bons anos da franquia Dragon Ball. É justamente nesse período de afastamento dele que a gente tem aquelas entrevistas onde ele esquece o nome de algum personagem, onde ele esquece alguma coisa que ele fez, justamente porque ele já tinha ficado anos trabalhando em Dragon Ball e depois que acabou ele basicamente tentou esquecer e viver a vida dele. Ou seja, se dependesse só dele, o Akira Toriyama nunca mais ia voltar a fazer Dragon Ball. E ele só voltou porque ele tinha um respeito e gratidão enorme pelas pessoas que contribuíram para o sucesso de Dragon Ball. Então mesmo que ele não quisesse voltar, que ele tivesse satisfeito já com o que ele fez, quando chegava uma pessoa que ele era muito grato e pedia a participação dele em algum projeto, ele simplesmente não conseguia dizer não. Foi por isso que muito provavelmente ele participou do Dragon Ball Online, do especial do irmão do Vegeta, entre outras produções que saíram mais ou menos nessa época. Mas o que realmente fez ele continuar foi que nessa época acabou saindo o Dragon Ball Evolution, que foi considerado o pior filme de todos os tempos pelo Kazuhiko Torishima, que é simplesmente o editor mais importante da história do Akira Toriyama. Sem ele, Dragon Ball simplesmente não existiria. O filme foi tão ruim, mas tão ruim, que o Toriyama se sentiu obrigado a se envolver mais nos projetos recentes de Dragon Ball, para poder tirar aquele gosto ruim que o Evolution deixou. E aí sim chegamos na era Super, onde ele começou a participar mais das coisas. E quanto mais ele participava, mais ele começava a ter gosto de novo por Dragon Ball. E isso não sou eu inventando não, tá? Porque como o próprio Akira Toriyama disse, Dragon Ball se tornou uma série que ele gostava demais para deixá-la de lado. Ou seja, de fato teve um período onde ele não queria mais participar de Dragon Ball, mas depois ele acabou se envolvendo diretamente com vários projetos como o Super e o Daima e acabou gostando novamente de trabalhar com a franquia. Só que é aquilo, né? Ele se envolveu só com o roteiro. Ele não desenhava mais mangá, apenas desenhava cenários, personagens e fazia algumas correções. Os poucos mangás que ele desenhou na era moderna só foram feitos porque ele ficou fascinado pelas novas tecnologias. Então ele quis desenhar no computador só pra ver como é que seria. Mas quando falamos do Super e do Daima, eles seguiram os roteiros do Akira Toriyama, não foi ele que fez diretamente. E esses roteiros, eles não eram super detalhados. Eles apenas descreviam os eventos mais importantes e certas cenas que o Toriyama queria que acontecessem. Ou seja, quem realmente executava as ideias dele eram a equipe da Toei no caso do anime e o Toyotaro no caso do mangá. E a execução é uma coisa muito importante. O Akira Toriyama era um gênio. Ele conseguia se virar muito bem no improviso e criava histórias incríveis mesmo com ideias remendadas. Nessa entrevista mesmo revelaram que quando ele desenhou o Trunks matando o Freeza, ele nem sabia ainda quem seria o Trunks. O que é uma loucura total, cara. Nem o autor sabia, só depois que ele decidiu que ia ser filho do Vegeta com a Bulma. Só que quando você tá lendo o mangá, assistindo o anime, você acha que desde a primeira aparição do Trunks já foi tudo planejado. Ou seja, o Toriyama conseguia fazer um negócio no improviso, mas sem parecer que foi feito no improviso. E uma pessoa normal, né, seja da Toei, seja o Toyotaro, tem uma dificuldade absurda de fazer a mesma coisa. E nisso a execução acaba não ficando tão boa quanto era antigamente. Por isso que, na minha opinião, por mais que eu goste muito de várias coisas do Dragon Ball moderno, nenhuma saga que saiu depois do final do mangá original conseguiu bater de frente nem com a saga Majin Buu, que é supostamente a pior do Z. E pelo jeito, o editor Torishima, que é aquele mais importante de todos, ele meio que concorda com isso, porque ele trouxe um ponto muito importante nessa entrevista, onde ele diz que o Akira Toriyama não se adaptou tão bem na transição de roteiros de mangá para roteiros puramente escritos. Quando ele era mangaka, ele tinha a capacidade de cortar o excesso de informações e refinar suas ideias. Só que quando ele passou pro roteiro escrito, já que não era mais ele que ia desenhar a história, ele parou de se preocupar tanto com isso de filtrar as ideias, o que por consequência acabou fazendo os roteiros atuais dele perderem qualidade em relação aos roteiros antigos. Isso de acordo com o próprio Torishima. E além disso, antigamente ele tinha um editor muito bom para poder revisar tudo o que ele fazia, mas na época moderna ninguém tinha a coragem de questionar ele. Tanto que tem aquela história engraçada de como é que surgiu o nome Dragon Ball Super Super Hero, que tem 2 supers no nome porque o Akira Toriyama esqueceu que o nome da série era Dragon Ball Super. Na cabeça dele ia
ser Dragon Ball Super Hero, e a galera da Toei não teve coragem nem de questionar esse nome do filme. Na verdade, eles imaginaram que ele colocou 2 supers ali pra poder ressaltar a ideia de um super-herói, eles até falaram isso em uma entrevista, sendo que não tinha nada a ver. Ou seja, essa série de motivos foi o que fez o Dragon Ball moderno não ser tão bom quanto o Dragon Ball antigo. Mas apesar disso, eu fico muito grato pela existência do Dragon Ball moderno. Primeiro porque me divertiu muito. Eu fiquei animado, fiquei empolgado, sorri, fiquei triste, fiquei com raiva, são emoções que eu valorizo muito, cara, me criou várias boas memórias. Fora que me deu vários amigos que eu conheci só graças a Dragon Ball, virou até o meu sustento, já que meu canal atualmente é o meu trabalho. Então se eu não fosse grato ao Dragon Ball moderno, eu estaria jogando fora muitas coisas importantes que chegaram na minha vida. E é aquilo, cara, mesmo que você não goste de nada de Dragon Ball que veio depois da saga Majin Buu, ou talvez até depois da saga Cell, não dá pra negar que sem o que veio depois, a obra estaria esquecida hoje em dia. Não surgiriam muitos novos fãs, canais como o meu não existiriam, e jogos de Dragon Ball seriam em sua maioria bem ruins, né, já que não teriam um grande investimento por não ser uma marca muito forte. Eu imagino que se você chegou até essa parte do vídeo, é porque Dragon Ball ainda é importante pra você, e eu acho que isso tem um valor. Mas só pra poder fechar o vídeo, os 3 editores do Akira Toriyama criticaram como a Shueisha lidou com a morte dele, já que não fizeram nenhuma homenagem, nenhum gesto simbólico, nenhum espaço pros fãs prestarem as suas condolências, não fizeram nada pra honrar um dos maiores autores da história do Japão. E isso entra em contraste com aquela briga de direitos autorais que tá acontecendo atualmente. É difícil ficar do lado da Shueisha quando ela trata assim o autor da franquia que ela quer pôr as mãos. E com isso finalizamos esse vídeo, mas tem um detalhe que aqui eu não trouxe nem metade de tudo que eles falaram. Tem muita coisa interessante ainda que eu deixei de fora, justamente porque, que nem eu falei no começo do vídeo, aqui eu trouxe só as informações que eu mais gostei de saber. Então não deixem de seguir o canal Budokai pra vocês poderem ver todas as outras informações. Tem até entrevista falando do Trunks Super Saiyajin 4, então tem bastante coisa aí que eu acho que vai ser do agrado de vocês. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam de todas as informações. E um agradecimento especial pro Lucas que fez a thumbnail desse vídeo. Ficou muito bonita e se ele me enviar um link de algum perfil dele eu vou deixar no comentário fixado também. E também se chegou até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários pra eu saber. E além disso, se você tiver no celular, ajudaria muito se você pudesse hypar esse vídeo, que é uma opção que você encontra indo nos comentários e arrastando pro lado. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!